Abra sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, é o texto que nós estudamos. Stefan, vira um pouquinho para cá o ventilador. Para trás. Um pouquinho. Acharam? A semana passada nós começamos esse texto, preciso concluir o texto essa semana. Lá diz assim: agora vos rogamos, irmãos. Estou lendo 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor e em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamos-vos também, irmãos, a que vos admoesteis os submissos, consolei os desanimados, amparei os fracos, e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, ou alegrai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo graças dai, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Dito isso, nós olhamos alguns aspectos, então como Deus quer que nós vivamos. Deus espera de nós uma postura relacionada aos nossos dilemas, os desafios do dia a dia. Nós passamos a explicação do texto, não dá para voltar. Paulo sai aqui de Antioquia e ele vai subir por dentro da Turquia, vai fazer um tour, passar por Listra, Derbe e Icônio, vai ser apedrejado, depois ele vai seguir viagem, vai chegar em Troade, vai viajar até chegar ali na cidade de Filipos e depois Tessalônica. Paulo, então, fazendo essa viagem missionária, levando o evangelho, buscando alcançar vidas. Nós vimos, então, que Paulo teve que deixar a cidade de Tessalônica, quando ele chegou lá por causa da perseguição. As pessoas ficaram furiosas, tentaram matar Paulo, então Paulo teve que fugir. Ele planta a igreja, fica na cidade no máximo uns 2 meses e tem que fugir porque a vida dele está em risco. E ele vai muito preocupado, pensando, o que vai ser dessa igreja que começou? O que vai acontecer com eles? E então Paulo tem que ir embora e confiar que Deus vai cuidar da igreja. Depois que Paulo está longe, ele então tenta, depois de um tempo, voltar para a cidade, mas ele mesmo diz, no capítulo 2, verso 18, que o diabo o impediu. Ele não conta como, talvez por causa da perseguição dos judeus, talvez os judeus tinham contratado pessoas para matar Paulo. Então era muito difícil, ele falou, eu tentei. Ele diz para os irmãos, eu tentei. Ele quis voltar para a cidade para ver como os irmãos estavam, para perguntar, para explicar para os irmãos o motivo da sua saída, porque ele não pôde nem se despedir, nem explicar. Paulo não pode ir, então o que Paulo faz? Ele envia Timóteo, para Timóteo explicar para a igreja a sua razão da sua ida embora e também trazer notícias. Timóteo vai e explica, e quando ele volta, Timóteo diz para Paulo, Paulo, está tudo bem com a igreja, eles estão sendo perseguidos, sim, mas eles estão bem, eles estão animados. Segunda coisa, Paulo, eles não estão bravos com você, eles entendem perfeitamente a razão pela qual você teve de ir embora. Mas eles têm algumas dúvidas, e eu não soube responder, então Paulo vai escrever a carta aos Tessalonicenses para responder perguntas relacionadas ao dia do Senhor. Eles estavam preocupados, pessoas estavam dizendo, Jesus já voltou, e Paulo então vai escrever para eles. Eles estavam preocupados com pessoas que estavam vivendo uma vida de abandonar o trabalho. Já que Jesus voltou ou está prestes a voltar, eles pararam de trabalhar. Então Paulo escreve essa carta para responder. Ok, não querem trabalhar? Que não comam. Deixa eles passar fome. Eles esperem Jesus de barriga vazia, está tudo certo. Que eles não fiquem comendo na casa das pessoas enquanto estão esperando Jesus. Depois, Paulo vai responder sobre pureza e vai dizer para eles, vocês têm que manter uma vida de pureza sexual. Vocês devem parar de brigar. Tem de paz uns com os outros. Parem com as brigas. E veja que brigar dentro da igreja ou ter problema com os irmãos não é algo de hoje. Sempre existiu, sempre teve problema na igreja. Porque a igreja é formada por pessoas, e pessoas, elas se estranham. Então Paulo diz para eles, olha, vocês precisam parar. Paulo também diz, tenham em máxima consideração os pastores. Se bem que a igreja está começando, e pode ser que os crentes ali eram imaturos e começaram a brigar sobre quem ia governar, quem não ia. Então Paulo diz,
tende em grande consideração aquelas pessoas que Deus colocarem para pastorear vocês, sabendo que o trabalho deles é um trabalho difícil, principalmente num contexto de grande perseguição. Dito isso, nós caminhamos para o final da semana passada com a mensagem. Aí eu não vou explicar esse slide. Eu falei que os 3 conselhos para a igreja de Tessalônica era: querem ter uma vida que vocês enfrentem as lutas, submetam-se aos líderes que Deus colocou, eles vão orientar, vão guiar, e desde então continua sendo até hoje igual, não mudou. O que eu quero dizer com isso? Pessoas passam por problemas, mas Deus colocou na igreja pastores, Deus colocou na igreja presbíteros, Deus colocou na igreja diáconos, para ajudar o rebanho. Muitos crentes enfrentam lutas sozinhos porque querem. Porque querem. E muitas vezes trazem para o pastor o problema quando o problema já desandou. Já foi. Não perguntam. E Deus colocou pastores na igreja não só para orientar espiritualmente, a função dos pastores é essa, mas também corrigir, também orientar em questões de vida familiar. Tem muitas questões que cada pastor, de acordo com a sua experiência, vai poder ajudar. E se um pastor não sabe aconselhar naquela área, ele vai falar: eu vou buscar ajuda, vou buscar orientação, e assim um pastor entra em contato com o outro, até que alguém tenha uma solução, uma proposta para aquilo, tá bom? Assim que funciona. Depois Paulo diz: ajudem-se, além de submeterem os pastores, cada crente é responsável por ajudar o seu irmão. Nós somos uma família. Acredite, é triste ver que muitas vezes a igreja não funciona como família. Mas a igreja é uma família. Você deveria se importar com o irmão que faltou, com o irmão que não veio. Você deveria se importar se um irmão tem trabalho ou não tem trabalho, se ele está doente ou não está. Nós somos uma família. Se você, papai e mamãe, e os seus filhos em casa, se um filho adoece, a família toda se preocupa. Mas na igreja, muitas vezes, há um distanciamento equivocado e perigoso. Nós precisamos nos unir mais, tá bom? Paulo, então, termina dizendo: obedeçam. Aí foi onde nós paramos, e a obediência, nesse caso, ele vai dar 3 ordens fundamentais que precisam ser obedecidas. Paulo, então, vai usar imperativos na língua grega, que são ordens específicas. E essas ordens precisam ser aplicadas a todas as igrejas. Foi dita para eles, mas continua em vigor até hoje. Quais são essas ordens? São 3 ordens fundamentais. Eles dizem assim: irmãos, sempre. A regência do texto vai estar na ênfase de algo que eles deveriam fazer de maneira constante. Não é pontual, mas é um estilo de vida. Irmãos, vocês devem sempre estar alegres. É o versículo 16. Regozijai-vos sempre, ou estejam alegres sempre. O que Paulo quer dizer com isso? Não é que você tem que andar pela rua pulando e rindo como um tolo, não é isso. Mas ele fala que nós deveríamos desenvolver uma atitude de alegria diante dos desafios da vida. O crente não pode ser uma pessoa azeda, amargurada, não pode. Não pode. Você quer saber se você é azedo? Se você vai na feira, está tomando um caldo de cana e a pessoa fala assim: por favor, vai tomar o caldo de cana para lá. Você é cliente, está na barraca tomando caldo de cana. A pessoa fala: olha, você já pagou? Dá para você tomar o seu caldo de cana em outro lugar? Qual é a pergunta que você faz? Por quê? Ele fala assim: é que você está com a cara tão amarrada que vão achar que está azedo, o produto está estragado, não vão querer comprar. Vai beber em outro lugar. Tem crente que anda o dia todo com a cara como se tivesse brigado. Nasceu e alguém deu banho de limão. Os irmãos, nós precisamos sorrir um pouco mais. E aí Paulo está dizendo: desenvolva uma vida de maior alegria. Lutas todos temos, mas você não pode estar com o semblante sempre caído, sempre resmungando. Isso não faz parte do cristianismo. 2, Paulo diz assim: orem. E aí ele também a ênfase no sempre, ele diz assim, verso 17: orem sem cessar. Ou seja, vocês devem orar sempre. O que significa isso? Orar sempre não é que você não dorme mais, fica só orando. Ele está falando que é um estilo de vida. Orar é um estilo de vida. Como Deus, quem veio pela manhã viu que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, Deus está em todos os lugares e Deus sabe o que você está pensando. Então você pode orar enquanto você dirige, você pode orar enquanto você está no trabalho, você pode estar manuseando coisas na sua casa, em qualquer lugar, e você está conversando com Deus no seu pensamento. É uma conexão constante. Senhor, preciso de direção, o que eu faço?
Não é possível uma pessoa estar trabalhando num ambiente de trabalho e tem uma outra pessoa, às vezes eles estão conversando, mesmo enquanto o trabalho está acontecendo. Eu sei que tem horas que você não pode falar, é só concentração. Mas, nos pensamentos, você pode orar o tempo inteiro. Acordou de noite, está fazendo comida. É isso que Paulo está dizendo. A vida do crente é uma vida de constante oração. Lembrou de alguém naquele momento? 30 segundos, 20 segundos, fala: Senhor, estou lembrando daquele irmão. Nós temos pessoas da igreja que estão enfermas. Nós temos o irmão Daniel que está se recuperando, fez uma cirurgia na sexta-feira, está em casa, correu tudo bem, mas está em recuperação. Você pode passar o dia todo sem lembrar dele, de repente veio à sua mente. E você fala: Senhor, ajuda na recuperação do meu irmão, para que ele se recupere logo. Conforta ele, coloca a gente para cuidar dele. É assim que você está orando o tempo inteiro. Você não precisa parar e falar: não, peraí, Senhor, Jesus, não. É conversa com Deus. Há pessoas que dizem: eu não sei orar. Talvez muitos de nós poderiam dar uma volta no lago conversando o tempo inteiro com uma pessoa. Com Deus é igualzinho. Você não tem formalidades, você conversa. Deus, passei por isso. Você não precisa ter palavras rebuscadas. Você, claro, tem que ter respeito. Não precisa ser alguém que trata Deus como um ninguém. Você deve conversar com respeito, mas também sabendo que Ele entende você. Ele não fica corrigindo o seu erro de português. Ele não fica se importando se você conjugou no tempo certo ou não. Isso, falar certo, conjugar as palavras no tempo certo, é algo que existe no nosso campo aqui. Quando nós oramos representando pessoas, nós procuramos orar com palavras corretas, que fazem sentido. Mas se você não sabe fazer isso, saiba que Deus entende o que você está falando. E se eu não souber orar? E se eu não tiver o que falar? Você fala para Deus o que está lá em Romanos capítulo 8. Deus, o Senhor disse que o Espírito Santo intercederia por mim. Eu não sei o que pedir nessa situação. Eu, como pastor da igreja, já cheguei em situações para lidar com problemas que eu falei: Senhor, eu não sei nem como orar por isso daqui. Eu não sei o que pedir. Então, eu estou te apresentando essa situação. Julga essa situação, lida com ela. Porque eu não sei. Se eu posso pedir algo e Deus está falando: não é isso, eu não sei, eu não tenho a capacidade sequer de formular os pedidos. Crentes precisam saber isso. Deus, eu não sei como pedir. Eu quero orar pelo meu filho. O Senhor pode lidar com a situação? O Senhor sabe tudo o que está acontecendo. O Senhor ora pela saúde do meu pai. E assim vai, Deus vai atender. Paulo diz: orem, nunca deixem de orar. Terceira ordem que Paulo diz, terceira ordem fundamental, é: estejam sempre alegres. Depois ele diz assim: orem, nunca deixem de orar. E no final ele fala sobre ser agradecido. O ser agradecido é diferente de estar alegre. Estar alegre é uma postura. O ser agradecido é uma ação, é algo que você tem que fazer. Eu estou alegre e eu agradeço. Estou e faço. Estar alegre é diferente de você verbalizar gratidão. Deus deu uma ordem. E a ordem, queridos, no verso 18, olha muito bem: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. E esse é o versículo que eu gostaria de abordar nessa noite e lidar com ele. Então vamos ver: sempre sejam agradecidos. Paulo, em outras palavras, está dizendo: nós temos que agradecer. E agradecer, como é que eu lido com isso? Vamos ver alguns aspectos da gratidão. Primeira coisa, nós precisamos reconhecer. O que é agradecer? É reconhecer que nós recebemos de Deus favores imerecidos. Nós só agradecemos quando nós entendemos que aquilo que é dado a cada um de nós é um favor, não é um direito. E nós poderíamos alistar uma série de coisas que não são direitos, mas nós entendemos como direito. Você não tem direito à vida, mas você recebeu. Não sei se você agradece por ela. Você não tem direito a ter saúde. Sabia? Não é um direito seu, é uma dádiva. Ele deu isso. Então, se você tem mais ou menos, Deus quer que você agradeça. Já agradeceu por poder beber água? Você bebe uma água e fala: Deus, muito obrigado por poder beber água. Você acha que água é um direito seu. Você dormiu, acordou de manhã, você já agradeceu e falou: Senhor, muito obrigado, mais uma noite que eu atravessei e acordei pela manhã. Quem falou para você que a noite, dormir de noite é um direito seu? Então comece a olhar para a sua vida como presentes. E Deus fica o tempo inteiro nos presenteando. Ele vai dando presente, dando presente. E sabe o que acontece? Nós passamos o dia, a semana, os meses e anos, e nós não agradecemos pelas coisas que Ele dá.
E Ele dá. Ele dá a igreja, da família, da saúde, dá trabalho, dá alegria, dá desafios também. A Bíblia, inclusive, nós já vimos em Tiago que Ele manda agradecer pelos desafios. Deus quer testar a nossa fé. E nós temos que o tempo inteiro ser agradecido. Então, queridos, a gratidão a Deus, o reconhecer que você recebe coisas que são favores e merecidos, ela deve acontecer de forma particular ou de forma pública. Não sei como isso vai acontecer, há motivos, há coisas que você vai agradecer a Deus no seu privado. Então, em particular, você fala, Deus, muito obrigado por isso. E há coisas que você não deve agradecer no privado, você deve agradecer publicamente. Muitas vezes são dadas oportunidades de você agradecer. Nós temos, no fim do ano, em novembro, temos um culto de ação de graças. Na virada do ano, nós temos um culto em que damos a oportunidade das pessoas agradecerem, como foi esse ano. E muitas vezes a pessoa fala, eu não tenho nada para agradecer, não me vem nada à memória. Como vocês acham que Deus se sente? Fala, o quê? 24 horas, 365 dias, eu derramei graça sobre graça, e você não tem o que dizer, o que agradecer? Tome cuidado, porque Deus quer que você agradeça publicamente, e às vezes Deus quer que você agradeça particularmente. Há coisas que você não pode agradecer no público, e aí Deus entende. Mas quando você puder reconhecer dádivas dele, diga, conte no seu trabalho. Ah, por que você está contente? Eu estou contente, porque meu Deus fez isso. Deus quer que você seja grato diante das pessoas. Os crentes precisam rever esse conceito aqui. Outra coisa que ele vai dizer, eu queria até mencionar aqui, né? Por que nós dizemos obrigado? Quando você recebe um favor, a pessoa fez uma coisa para você, você diz obrigado. O que significa obrigado? Palavra até estranha, né? Por que se diz isso? Se você olhar na língua grega, quando ele fala em tudo graças dai, a tradução que foi feita para nós em português, do em tudo graças dai, o nosso obrigado se harmonizaria melhor aqui. A palavra obrigado deveria ser assim, em tudo digam obrigado. Seria uma tradução muito boa, muito boa. Porque quando alguém faz algo para você, você diz obrigado, sabe o que significa? Isso que você está fazendo por mim, eu não mereço. Eu agora me sinto obrigado, recai sobre mim uma obrigação de retribuir isso, de agradecer, de fazer alguma coisa para devolver isso que você está fazendo. É isso que você diz obrigado. É quando você fala obrigado, o que a pessoa fala? E o que é isso? Obrigado, de nada. Faz sentido para você essas palavras? Quando a pessoa faz um favor para você, você diz obrigado, você está querendo dizer para ela, olha, isso que você está fazendo, eu não tenho nem como acertar, mas a partir de agora eu me sinto obrigado. Alguém leva para você café na cama, e você fala, obrigado. Você está obrigado ao quê? De alguma forma, retribuir esse favor. Aí a pessoa fala para você, de nada, tá certo isso? Tá errado, não pare de dizer de nada. Obrigado, por nada. Como por nada? Você acabou de fazer. A pessoa diz, eu estou obrigado, e você diz, não. Não se sinta obrigado por nada. Estou liberando você. Você não precisa se sentir obrigado a retribuir. Mas não é correto. Não é correto. Nós devemos buscar formas de retribuir graciosamente aquilo que é dado a nós. Há pessoas que fazem gentilezas, docilidades na nossa vida, e nós esquecemos de agradecer. Você agradece? Deixa eu pensar pelos filhos aqui. Agora eu não estou nem pensando de modo geral, estou pensando na minha casa. Quantas vezes a Isa faz um prato que eu gosto? Eu sento, nós almoçamos, e aí você esquece às vezes de falar assim, obrigado, estava tão gostoso. Vocês estão entendendo? Na minha cabeça, passa assim, peraí, é meu direito. Fui eu que dei o recurso para comprar? É meu direito. A Isa faz algo que a Stephanie gosta, e às vezes passa sem agradecer, Samara, e assim vai. Nós não podemos ser assim com Deus, precisamos nos esforçar falando, Senhor, muito obrigado, por isso que o Senhor me deu. Porque se não fizermos isso, nós não seremos sempre agradecidos, é uma ordem dele. Segunda lição a respeito de como ser sempre agradecido, a primeira é reconhecer que é um favor. Depois, Paulo deixa bem claro que é uma ordem, não é um pedido ou sugestão.
A gente gosta muito de dizer das ordens de Deus que quando você não cumpre ordens, você peca. Ele diz, não matarás. Quem mata, peca. Não cobiçarás, não adulterarás. É pecado. Mas quando ele diz, sejam agradecidos, se a pessoa não agradecer. Você já viu alguém ser excluído da igreja porque não é grato? Fala, vem aqui. Esse estilo de vida seu pecaminoso precisa ser corrigido. Então, veja, a gente começa a pegar as coisas de Deus e falar, isso é pecado, isso daqui, tranquilo. Mas Deus está dizendo, qualquer um de nós aqui, se você é uma pessoa que não agradece a Deus constantemente, sempre, e sempre, e sempre, você está pecando, porque é uma ordem, não é um conselho. Ele não diz, tentem ser gratos. Ele não fala, recomendo que vocês sejam gratos. Ele fala, sejam agradecidos. Ponto. Ordens de Deus precisam ser cumpridas. Olha, se há uma ordem, desobedecer implica em pecado. Precisamos resgatar isso. O verso diz mais, em tudo graças dai. Ele vai continuar dizendo assim, por que eu tenho que ser agradecido? Porque a pergunta que eu faço é, por que Deus teve que dar essa ordem? Por que Deus tem que mandar? Sejam agradecidos. Não é algo natural? Não é algo que surge no seu coração, sempre gratidão? Porque Ele teve que dar essa voz de comando. O problema nosso é que nós precisamos de uma ordem. Essa ordem funciona como uma muleta. Quem já teve que usar uma bengala, uma muleta, sabe que é um lugar de apoio. Nós precisamos de coisas que nos ajudem a ficar de pé. Porque nós temos uma tendência muito grande à ingratidão. Em primeiro lugar, a indiferença, ingratidão e esquecimento. Quanto mais idade você tem, mais você tem se esquecido das coisas que Deus deu. O esquecimento é uma coisa terrível. Talvez seja uma das áreas que nós mais ofendemos a Deus. Você ora por algo, você ora um mês, depois você desiste de orar. Ah, não, eu orei, Deus não respondeu, você para de orar. Daqui 3 meses, Deus responde a oração, você não lembra mais que você pediu por aquilo. Você vai agradecer? Claro que não, você não lembra. Por isso que há pessoas que cultivam o sábio proceder de ter um caderno de oração. Marca o pedido e deixa lá, e ora. Quando recebe uma dávida, ela volta para o caderno e olha, eu tinha pedido isso. Há pais que oram pela conversão de um filho. Eu quero que meu filho se converta. E às vezes passa 2, 3 anos, o filho se converte. E a pessoa não reconhece que Deus está respondendo uma oração. Demorou, mas Ele respondeu. Você pediu um trabalho. Nós temos o hábito de fazer nos cultos de virada do ano uma cápsula do tempo. Cápsula do tempo, nós pegamos uma vasilha e cada um escreve pedidos que gostaria de ver nos próximos anos. Falando, Deus, eu gostaria muito de ver isso. E nós guardamos aquele papel dentro da cápsula, fechamos e não abrimos. E até guardamos um lugar para esquecer da cápsula. E a última ficou tão bem guardada, porque demorou 5 anos para abrir. E nós abrimos 5 anos depois. E eu comecei a distribuir os papeizinhos para as pessoas. Tinha um nome, a gente entregava para a pessoa. Tinha pessoa que abriu, leu e falou assim, nossa, eu nem lembrava que eu pedi isso. E eu falava, mas Deus respondeu? Respondeu. Acho que o Nivaldo foi uma das pessoas que falou para mim assim, olha, Deus respondeu. Tudo que eu pedi, respondeu. Teve pessoas que pediram, eu encontrei com algumas pessoas aqui da igreja e falaram assim, eu pedi para me aposentar, não lembrava mais. Eu falei, aposentou? Ele falou, aposentei. Deus responde às orações no tempo dele. E nós precisamos agradecer a Deus. Se você não lidar com o seu esquecimento, não dar um jeito, faz hoje no celular, né? Faz um bloco de notas, pedidos. Faz lá. Quando tiver resposta, você abre embaixo e coloca respostas. Outro, ingratidão. Há pessoas que só reclamam. Senhor, o Senhor me deu um carro, mas não é o carro que eu queria. Você pediu para Deus um carro, Ele te deu um carro. Aí você fala, mas não é o carro que eu queria. Não é a marca que eu queria. Esse carro gasta demais. Já reclamou do seu carro? Alguma vez já andou? Esse carro só quebra. Ok, desce, começa a andar a pé. Vai quebrar o pé e o joelho. Você vai parar de... Claro, certo, você vai parar de reclamar. Ou começa a andar de ônibus. Esse carro é muito gastão. Ok. O carro é muito gastão. Essa roupa está muito velha. Essa comida tem muito sal. Esse vizinho faz muito barulho. Você entende que nós somos uma máquina de reclamação? Nós vivemos uma bolha de reclamação. Qualquer coisa é motivo de reclamar. Já conheceu alguém assim, que a pessoa faz um prato fantástico, faz um bolo gostoso, uma torta gostosa, põe na mesa, você come,
E tá tudo de bom, você elogia, você mesmo fala para a pessoa que cozinhou, fala, nossa, é uma delícia. Às vezes a pessoa que cozinhou faz o quê? Ah, essa receita hoje não deu muito certo. Mas está muito bom. Ah, não. Se eu pudesse voltar atrás, eu colocaria um pouquinho mais disso. Gente, nós reclamamos demais. Demais. Ah, hoje está frio. Ah, não gosto do frio. Já reclamou nesses tempos atrás? Sabe quem mandou o frio? Quem mandou o frio? Aí você levanta e fala, nossa, que frio, hein? Detesto o frio. Por mim, não existiria frio. Aí começa a chover. Ah, só chove. Aí dá relâmpago, você fala, não gosto de relâmpago. Se eu fosse Deus, eu tiraria os relâmpagos do mundo. Aí vem o sol. Ah, quem que vive nesse sol? Quem que aguenta esse sol? Irmãos, nós reclamamos. E Deus está falando para nós nessa noite, na sua palavra. Irmãos, sejam agradecidos sempre. Desenvolva essa postura. E por fim, cuidado com a indiferença. A indiferença é a postura de você não ligar. Às vezes você não reclama, mas você não agradece também. Você não é a pessoa que diz que está ruim. Você fala, não, eu não reclamo com Deus. Mas o problema aqui não é você não reclamar, é você não agradecer. Deus quer que você verbalize gratidão. Ele continua, Paulo diz assim, essa ordem foi dada para nos ajudar a lembrar dessa obrigação. Deus ordena para que você se lembre, porque se ele não ordenar, você não vai fazer. Se um pai não falar para os filhos, arrume o quarto, filho lembra? Quando ele lembrar é tarde demais, já está a prefeitura está chegando na casa para levar os móveis. Então se dá uma ordem, limpe o quarto. É assim que funciona. Deus também dá uma ordem para diferenciar o entender do obedecer. Isso aqui é muito legal. Deus fala assim, sejam agradecidos. Isto é a diferença do entender e o obedecer. Sabe o que é o entender? O entender fala assim, eu não entendo porque eu tenho que agradecer. Já passou, já aprendeu. Eu não entendo, eu tenho que ser grato por tudo. Eu não entendo por quê. Deus fala, quem falou que é para você entender? Quem falou que as ordens de Deus precisam ser entendidas? Isso acontece nas casas ou só na minha que acontece? Alguém dá uma ordem e fala assim, mas eu não entendo porque eu tenho que fazer isso. Já aconteceu lá? Porque nós falávamos a mesma coisa. Meu irmão falava assim, lava a louça. Eu falo, por que eu? Essa casa tem 5 pessoas e eu que tenho que lavar? É, você. Por quê? Porque eu estou mandando. Não, mas... Aí é o sonho, né? Você quer casar e ter família? Aí você fala, deixa minhas filhas chegarem. Stefano fala, porque eu estou mandando. Fala até com gosto. Aí Stefano está olhando, né? É que a Samara não está aqui, Stefano, não dá para usar ela de exemplo. Tem que usar em loco, é melhor. Tem que falar agora, né? Deixa a Samara lá, tá? Já tem as adversidades dela lá. Então não vou sobrecarregar mais. Mas, irmãos, nós temos essa postura de falar, por que eu? E isso é verdade. Você quer ver uma coisa? Alguém adoece. E eu estou falando de adoecer uma doença mais séria. Um crente fiel adoece. Sabe o que ele fala para Deus? Qual é a pergunta que ele fala para Deus? Por que eu? Vocês estão percebendo? A pergunta, você fala assim, eu não entendo. Por que eu? Deus fala, você não precisa entender. Eu quero que você obedeça. Eu quero que você agradeça, apesar do problema. Aí vem o segundo problema. Ele fala, Deus, vai cair tudo em mim? Porque só eu? Olha quanta gente ruim tem nesse mundo. Quantas pessoas más. Olha, eu posso enumerar na igreja e fora da igreja 10 pessoas piores do que eu. Eu sou fiel, eu faço um monte de coisa, eu me envolvo, porque eu. E Deus então, com essa ordem, faz você lidar com o entender e o obedecer. A pergunta dos crentes é, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Jó perguntou isso para Deus? Ele falou, não entendo. E Deus respondeu o que para ele? Jó falou, eu não entendo porque eu sofro. Qual foi a resposta de Deus? Nenhuma. Deus falou, você não tem que entender. Quem falou que você tem que entender? Eu administro o mundo, o cosmos. Eu tenho controle. Eu faço tudo aquilo que a minha vontade quer. E eu não quero que você só obedeça quando entende. E se isso, já pensou como seria?
o nosso mundo como seria se a obediência de cada um de nós fosse condicionada à obediência. Pastor Haroldo Heimer, já falecido, contou que no exército americano eles foram levados para o meio do mar, dentro de um grande cruzador. 300 soldados. E o comandante disse para os soldados, desçam para lavar louça. Pegou quase 150 e mandou lá para um lugar. Grande parte foi para a cozinha lavar louça. Eles lavaram a louça, imediatamente obedeceram a ordem. E quando a louça estava prontinha, o sargento veio fazer a inspeção. O sargento olhou a louça, muito bonita, e o sargento olhou e falou, lavem de novo. Qual foi a reação dos soldados? Ele falou, por quê? Pode prender, prende todo mundo aqui. Alguns questionaram, ele prendeu toda a tropa. Ficaram um dia na cela. Quando chegou, abriu a cela, podem sair, direcione-se para a cozinha, vocês vão lavar a louça hoje. O pessoal foi para a cozinha e lavou a louça. Quando lavou a louça, o homem veio vistoriar e falou, lavem de novo. O pessoal falou, opa, lavou de novo. Falou, aprendemos a lição. Quando eles acabaram de lavar, iam sair, o homem olhou e falou, lavem de novo. O pessoal, não, que absurdo. Prende todo mundo. Prende todo mundo. E ele falou que fez isso algumas vezes. Até que eles iam para a cozinha, eles lavavam, eles não queriam saber. Ele falou, vou lavar até o prato se desfazer. Ninguém reclamou. E ele falou, por que isso foi feito? Porque eles são maus? Ele falou, não, porque numa guerra não tem tempo de questionar. Não, eu não entendo a sua ordem. O comandante deu a ordem, tem que fazer. Se ele mandar fazer de novo, faça de novo. E é assim na vida com Deus. Deus não quer que você fique questionando, eu não entendo. Por que eu tenho que corrigir meus filhos? Eu não entendo. Não, ele não pediu a sua opinião, nem seu entendimento. Faça. Ele não pediu a sua orientação, o seu aval, ele só está dando uma ordem. Viu por que ele dá ordem? Porque senão nós vamos sempre basear na obediência. Perdoe os seus inimigos, eu não entendo. Não estou pedindo seu entendimento. Vai e faça. Se o inimigo tiver fome, dá de comer. Faça. Não faz. As ordens de Deus nem sempre farão sentido. É isso que os crentes têm que entender. As situações na sua vida nem sempre farão sentido. E eu vou dizer mais, muitas das áreas da sua vida, os desfechos, os caminhos pelos quais Deus vai te conduzir, não farão sentido. E você tem que olhar para aquilo e falar, Deus, eu sou limitado, me perdoa. Você pode perguntar, você pode falar, Senhor, eu não estou entendendo, mas eu vou obedecer. O que você não pode é dizer, eu só vou obedecer quando eu entender. E aí você tropeça e falha, porque Deus não quer isso. Deus quer obediência cega. Sempre sejam agradecidos. Outro tópico aí, Paulo diz, no versículo diz, em tudo graças dai. Agora, ele acrescenta a palavra em tudo, o que complicou mais ainda a situação. Paulo diz, vocês têm que ser gratos em tudo. Não é numa área, não é só quando coisas boas acontecem, é em tudo. E por que ele faz isso? Existem dois tipos de significado possíveis para esse sentido de em tudo graças dai. Em tudo pode significar, em primeiro lugar, em todo tempo. Então, Paulo, é perfeitamente possível. As duas coisas podem estar juntas ou podem ser elas separadas. Paulo está dizendo, em tudo graças dai, o que é em tudo? Em todo tempo. Todo dia e o dia todo. Então, esse é o primeiro sentido. Deus quer que você agradeça durante todo o dia. Todo dia. E quando? Ao longo do dia, que horas? O tempo inteiro. Em cada oportunidade você desenvolva um coração grato. Porque as coisas, não é só quando coisas boas acontecem, o tempo todo. Depois nós vamos ver um pouquinho. A segunda possibilidade é essa, é que você agradeça em toda circunstância, ou seja, em qualquer uma delas. Então é possível que ele esteja dizendo, sejam gratos todos os dias e o dia inteiro, ou sejam gratos em todas as circunstâncias que chegarem. Então, chegou uma coisa ruim, Deus quer que você seja agradecido. Mas, agora vem uma tensão. Um perigo muito grande. Qual é o perigo aí? Uma tensão a ser tomada. Deus nunca, em hipótese alguma, Deus jamais está pedindo para agradecermos por coisas ruins que acontecem. Deus está falando, Deus, muito obrigado, eu estou com câncer, obrigado, de todo o meu coração. Deus não está pedindo isso. Deus não está, sofreu um acidente, Senhor, obrigado pelo acidente que aconteceu, pelo luto. Ele não está falando isso. Quando ele fala para você agradecer em todo tempo e em toda circunstância, ele está dizendo para você agradecer a ele por estar conosco em tudo que acontece, porque tudo que se passa é para o nosso bem. Alguém ficou doente. Você não agradece a Deus pela doença. Você agradece a Deus porque você fala assim, Deus, eu não entendo qual é o seu propósito para essa doença. Não faz nenhum sentido.
mas eu sei que o Senhor tem um propósito que vai além da minha compreensão. Eu sei que no final, o que agora eu não vejo, no final vai contribuir para aquilo de bom que o Senhor quer fazer. E é por isso que eu te agradeço, porque o Senhor tem um propósito, o Senhor não é mau, o Senhor não tem prazer em ferir. Olha, Senhor, eu não te agradeço pelo desemprego, eu te agradeço porque o desemprego chegou, mas eu sei que o Senhor vai andar comigo. Muito obrigado, porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra do desemprego, pelo vale da sombra da doença, o Senhor está comigo. Isso é a gratidão do crente. É olhar para Deus e falar, Ele está comigo. Se Ele conduzir você para um lugar difícil, quem é você para dizer para Ele, solta-me, eu não vou para esse lugar? O lugar mais difícil ao longo do ministério de Jesus foi o tempo de tentação. Marcos capítulo 1, versículo 12, fala que Jesus entra às águas, o céu se abre e vem uma voz do céu dizendo, este é o meu filho amado, em que o meu prazer é completo. Deus diz, esse é o filho que eu amo, e eu tenho um prazer nele imenso, pleno. Na sequência do versículo, aparece uma coisa assim, Marcos 1,14 diz, e imediatamente o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto para ser tentado. O Deus que ama, pegou a mão do seu filho e levou ele para o deserto. Para onde? Para passar 40 dias de fome. 40 dias de solidão. 40 dias no deserto, no calor do dia, no frio da noite. Marcos, inclusive, nos diz que as feras rodeavam Jesus de noite. Nem para dormir ele tinha paz. Era barulho de animais circulando. Que tempo difícil de provação. Mas quem levou ele? Deus. Então Jesus pode dizer, Deus, meu Pai, obrigado, porque isso que eu estou passando não é bom, mas eu sei que o Senhor tem um propósito elevado. E qual era o propósito? Confirmar Jesus como Messias, o Salvador. Então ele tem propósitos no sofrimento, no desemprego, no luto, na viuvez, no divórcio, na solteirice. Nosso dilema é olhar para essas questões e falar, Deus, eu não entendo. Tem piedade de mim, eu não consigo ver nenhuma, mas nada do seu propósito. Mas eu sei que o Senhor é bom e eu vou me submeter. É isso que Deus quer. O livro de Jó nos conta que no mesmo dia, não foi um pouquinho, dose homeopática, no mesmo dia, ele vai perder todos os seus filhos, os 10. Gente, não dá nem para conceber o que é isso. Ele perde todos os 10 filhos e ele perde os bens. Vai chegando um após outro dizendo, olha, estava o trabalhador, vieram um grupo, matou todo mundo, levou o gado, levou os camelos, levou as ovelhas. Mal acabou de falar, chegou outro, falou, estávamos numa festa, um vento deu na casa, caiu, matou todos os seus filhos, sobrou só eu. Então ele perde tudo. Dá para entender isso? Dá para falar para ele, olha, fique tranquilo, Deus tem um propósito elevado. Olha, vamos agradecer a Deus juntos. Mas sabe o que Jó faz? O texto fala que ele se curva, não porque ele entendeu. E ele adora a Deus. Ele não diz obrigado, mas ele fala, Deus, adoração é, o Senhor é Deus. Eu não sei os seus planos, mas eu posso entender que o Senhor tem planos. Quando a mulher diz, amaldiçoa Deus e morre, ele fala, você está falando como uma louca. Não recebemos de Deus o bem? Por que não poderíamos receber da sua mão também o mal? Nós precisamos ter realmente um coração com uma atitude diferente. Deus não quer que você agradeça pelos problemas, mas você agradeça porque Ele está com você nos problemas. É assim que Ele faz. Tudo o que Ele faz, Ele usa para o nosso bem. Eu não vou ler 1 Coríntios, mas capítulo 12, você vai encontrar Paulo, na verdade aqui é 2 Coríntios, capítulo 12, quando Paulo vai fazer a defesa do seu apostolado, e ele vai dizer assim, foi-me colocado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás. Paulo ora, Senhor, tira de mim o espírito, tira de mim esse espinho. E é dito não, eu não vou tirar esse problema, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo, eu quero que você passe por esse problema, e não há nenhum indício na Bíblia toda de que o espinho foi retirado. Parece que Paulo levou o espinho até morrer. Deus disse não. Paulo sabia orar? Sabia. E é esse apóstolo Paulo que está escrevendo para Timóteo, e falando, Timóteo, sempre seja agradecido a Deus. No que, Paulo? Em tudo, em todas as coisas.
A fé verdadeira, ela chora, ela sofre, questiona, mas confia em Deus. Deus não se ofende se você chorar, porque está sofrendo. Deus não se ofende de você falar, Senhor, está doendo. Deus não olha para isso com maus olhos. A fé verdadeira, ela vai chorar, sofrer e vai até questionar Deus. Mas ela nunca vai se rebelar, porque ela confia que Deus tem um plano. E quando você não entende, você fala, Deus, eu não entendo, ajuda-me. Mas eu não vou atacar, não vou abandonar, não vou desistir. Quem é capaz de fazer isso? A Bíblia nos diz que só será agradecido em tudo. Quem é que pode falar, Deus, obrigado, no meio dos problemas? Só será agradecido em tudo quem crê que Deus de fato, olha o que está amarelo ali, quem realmente crê que Deus está no controle de cada detalhe da sua vida. Quem não é convencido disso, quem não tem a certeza de que Deus está no controle, jamais considerar ser grato. Vá para uma pessoa do seu trabalho e diz assim, ó, agradeça a Deus pelos seus problemas. A pessoa fala, o quê? Por quê? Porque o crente agradece e o incrédulo não. Porque o crente recebe capacitação. Por exemplo, Deus nunca pediu para os incrédulos serem agradecidos. Não há um pedido na Bíblia para falar, incrédulos, sejam sempre agradecidos, mas para os crentes ele dá uma ordem, vão ser gratos. O que ele quer dizer com isso? Olha esse texto, Romanos capítulo 8, 28 diz assim, e sabemos que todas as coisas, todas elas, todas, cooperam para o bem aqui não é bem-estar, é para o bem, é o propósito bom de que Deus quer fazer. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Só quem acredita que esse versículo é verdade, pode agradecer a Deus. Deus, eu não sei como o luto vai contribuir para o que o Senhor quer fazer, mas obrigado, porque o Senhor tem um plano. Eu não entendo porque essa doença, ou como ela vai contribuir, eu não sei, mas eu creio, com todo o meu coração, que a sua palavra é verdade. A palavra diz que todas as coisas, todas elas, cooperam para o propósito que o Senhor está fazendo. Eu não entendo, mas eu sei. Quem crê, agradece. Quem não crê, reclama, ofende a Deus e xinga. Ó, nem mesmo o espinho da carne serviu, mesmo o espinho na carne serviu para o bem do apóstolo Paulo. Essa cena aqui é emblemática. Vocês sabem que essa cena reproduz a prisão de Paulo e Silas. Agora, eu não sei se você sabe onde eles estão. Um pouco de exercício bíblico. Aqui, Paulo está escrevendo uma carta para o pessoal de Tessalônica. Tessalônica é uma cidade depois de Filipos. Onde é que eles estão aqui? Eles estão na cidade de Filipos. O que aconteceu com eles? Paulo expulsou o espírito de uma mulher que adivinhava, e o sindicato da cidade faz um levante. Paulo é colocado na cadeia, e ele é açoitado, ele é espancado sem julgamento. Ele e Silas. E o que acontece por volta da meia-noite, o apóstolo Paulo chama Silas e fala, Silas, vamos cantar alguma coisa? Você tem ideia o que é isso? Você alguma vez já levou, bom, eu imagino que sim, já levou uma cintada bem dada? Olha, que quando eu era pequeno, eu não levei muito, mas o Maurício eu ouvia chorar, levou várias. Nós fomos corrigidos pelos nossos pais. Se tem uma coisa difícil de você fazer, é você cantar louvor quando você está com dor. Sabia disso? Eles foram açoitados com varas. Provavelmente tinha corte. Estava inchado. E o pessoal bateu para valer. Eles estão talvez presos pelo pé, num cárcere bem, numa masmorra, um presídio de pedra, frio. Meia-noite ele fala, dá o tom aí, Silas. Silas deve ter olhado para Paulo e falou, você está louco? Vamos cantar. Vamos cantar? E eu não sei que música eles cantaram. Eu gostaria, eu realmente gostaria que ele registrasse. Quem sabe eles não cantaram? Quão bom e quão maravilhoso. Silas falou, essa não, Paulo. Muda. Quem sabe eles começaram a cantar, o Senhor é bom. Eu sei que quando eles começaram a louvar, houve um terremoto naquela cadeia. As grades se abriram e vidas foram transformadas, porque Deus se agradou de ver homens feridos e injustamente, louvando a Deus, porque Paulo sabia, eu não sei porque eu estou na cadeia, mas eu sei que Deus tem um propósito nisso. E se eu sei que Ele cuida da minha vida e todas as coisas cooperam para o bem, eu posso abrir a minha boca e louvar a Deus. É assim que o crente faz. Por que você está cantando, está feliz? Está cheio de problema? Eu sei. Eu tenho problemas, mas tem um Deus que está lidando com esses problemas. E lá na frente eu sei que tem uma coisa diferente. Ele tem um plano. Eu só tenho que caminhar.
É assim que Deus espera de nós. Sejam agradecidos, olha aqui, porque essa é a vontade de Deus. Se nada dos argumentos que Paulo deu serviram, você perguntar, tá, eu não concordo, por que eu tenho que ser grato? A resposta é, porque é a vontade de Deus. É isso. É como quando um pai fala, por quê? Porque eu estou mandando. Deus está dizendo, eu tenho uma vontade e essa é a minha vontade. Obedeça. Se você nada mais faz sentido, só obedeça pelo fato de ser vontade. Quando você pensa em vontade de Deus, a Bíblia apresenta dois tipos de vontade. Deus, hoje quem veio pela manhã viu isso também, Deus é um Deus que tem vontade. O que é as vontades de Deus? Elas se manifestam de duas formas. A primeira é a particular. Deus tem uma vontade que nós chamamos de estrita, particular. E normalmente é essa que as pessoas vêm para a igreja que elas querem saber. E você tem a vontade geral, que foi revelada na Bíblia. Qual é a específica? Com quem eu vou casar? Onde eu vou morar? Qual vai ser minha profissão? Vou ter filhos ou não vou ter filhos? Senhor, compro essa casa ou aquela? Fico nessa cidade ou mudo? Você muitas vezes não tem perguntas para Deus relacionadas a coisas específicas da sua vida? Bom, para essas perguntas, mesmo que você me procure como pastor e fale, pastor, qual é a vontade de Deus para mim nessa área? Eu vou dizer, eu não sei. Eu não sei o que Deus planejou especificamente para você. Isso é um mistério. E como é que eu faço para descobrir? Você ora a Deus e vai andando. Sabe como essa vontade específica é revelada? É como um livro em que Deus vira uma página por dia. Quando eu contava história para as minhas filhas, elas ficavam bravas. Eu começava a contar a história, eu ia contando a história e eu parava. Eu falei, amanhã eu continuo. Elas falavam, não. Amanhã eu continuo. A pessoa tem a tendência de querer saber a história o quê? Inteira. Deus fala, não. Hoje eu vou te mostrar essa página da sua vida. Senhor, mas com quem eu vou? Que curso eu vou fazer? Ele fala, espera até que eu vire a página. Está aqui, está no comecinho da página para virar. Mas ele só vai virar no tempo dele. Tudo bem? Essa é a vontade específica. Você tem que orar. Você tem que esperar em Deus para que Ele mostre para você. Ninguém pode revelar. Então não acredita se for numa igreja, a pessoa ela tem uma visão, Deus está revelando. Tudo mentira. A vontade específica de Deus vai ser revelada para você, folha por folha. Sabe quando você vai saber qual é o último capítulo da sua vida? Quando aquela página virar e falar assim, fim, não dá para voltar mais. É a página que vai acabar. Ok? E a vontade geral? A vontade geral é a vontade revelada por Ele na Escritura. É aquela que é dada de forma genérica. Deus, aqui Ele falou várias, não é? Minha vontade é que vocês agradeçam, minha vontade é que vocês se submetam. Isso é geral, é a vontade dada para todo mundo. Neste caso, uma coisa para chamar a atenção. Nós temos que orar para conhecer a vontade particular. E a vontade geral, você não tem que orar. Deus nem quer que você ore. Você não pode, uma moça falar assim, pastor, eu vou orar para saber se é a vontade de Deus eu namorar com aquele incrédulo. Não precisa orar. Vai orar pelo quê? Não, eu quero saber. Não, tem que orar. Já está revelado que é a vontade de Deus revelada. Geral, não pode. Eu quero orar para saber se eu posso ser desonesto. Eu vou fazer um negócio aqui, é um pouquinho desonesto. Vou ver se Deus quer que eu faça. Não adianta. Deus não quer que você ore por aquilo que Ele já revelou. Vou dar um exemplo aqui. Moisés chegou diante do mar e falou, Deus, o que eu faço? O povo está falando, olha, o exército do faraó está aí, o que eu faço? Qual foi a resposta de Deus? Moisés, por que clamas a mim? Marcha. Não, mas marcha, Moisés, por que você está clamando em algo que eu já mandei fazer? Vai e marcha, vai em frente. Naquilo que Deus revelou, não ore. Naquilo que Ele não revelou, tome tempo para orar, Senhor, não sei, me ajuda. Mas naquilo que está aberto, aí é só seguir. É a diferença entre você saber a vontade de Deus e você obedecer à vontade de Deus. Ore pelo que você não sabe e obedeça o que Ele revelou. Se você fizer isso, as coisas vão vir para o seu lugar. Deus, no próprio livro de Tessalonicenses, Ele vai dar uma vontade geral dele. É a vontade de Deus a vossa santificação. Você está no capítulo 5, olha o capítulo 4. Capítulo 4, versículo 3 diz assim, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, você precisa perguntar se Deus quer que você seja santo? Será que é errado eu me envolver com imoralidade? Está aqui. E ele diz mais, que vocês se abstenham da prostituição. Então, a Bíblia condena que a pessoa tenha um estilo de vida marcado por uma conduta que seja similar à prostituição, a uma vida devassa na área sexual. Ele vai dizer mais, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo
em santificação e honra. Não com desejo de lascívia, como os gentios, com desejos desenfreados, como os que são não crentes, né? Que não conhecem a Deus. Que nessa matéria, a matéria de pureza sexual, versículo 6 fala, que ninguém ofenda nem defraude seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, o Senhor é contra essas coisas. Como antes vos avisamos e testificamos, Ele é claramente o vingador. Então, naquilo que Deus revelou, acabou, a conversa terminou, não tem que orar. Só vai e faça, tá bom? Vamos terminando aqui, ó. Paulo diz, porque essa é a vontade de Deus, e ele termina assim, em tudo graças dai, ou seja, sejam sempre agradecidos, em tudo. E aí ele fala assim, no final, pois essa é a vontade de Deus. E ele termina o trecho dizendo, é a vontade de Deus em quem? Em Cristo Jesus. Neste caso, o que será que ele quis dizer com a vontade de Deus em Cristo Jesus para vocês? Duas possibilidades, a primeira delas é que hajam assim por causa de Cristo Jesus. Vivam agradecidos por causa do que Cristo fez por vocês. Então, ó, por causa do que Ele fez por nós. Você tem ideia? A gente não tem. Eu vou perguntar, mas é retórico. Nós cantamos uma música que dizia assim, a letra original dizia assim, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Já ouviram essa música? Eu nunca saberei o preço. Bom, não é correto dizer isso, porque a gente sabe qual é o preço. O sangue de Cristo, ok? Mas eu não sei, então nós cantamos aqui, eu nunca entenderei, porque você não sabe quanto custou. Nós não sabemos o valor disso. Um dia nós vamos saber. Então Paulo está dizendo assim, por causa do que Cristo fez, vivam alegres. Porque quando chegar na eternidade, e você se deparar com o que você vai receber, o privilégio de estar na presença dele para todo sempre, e você olhar, ou se vamos ver, ou se vamos entender a realidade do que nós somos libertos do inferno, você vai falar, Deus, agora eu sei porque o Senhor falou que em tudo eu deveria agradecer por meio de Cristo Jesus, porque sem Ele, sem o que Ele fez, nada faria sentido. A outra possibilidade é que Ele esteja dizendo assim, essa é a vontade de Deus por meio de Cristo Jesus, ou seja, através da força que vem dEle. Eu e você não vamos conseguir agradecer, exceto se a força de Cristo Jesus em nossa vida nos levar a uma vida de gratidão. Nós precisamos agradecer, mas nós não conseguimos. Então Paulo fala assim, vocês não podem, mas em Cristo Jesus, vocês recebem poder para fazer isso. Então se você não consegue agradecer, fale para Deus, fala, Deus, me capacita a ter um coração mais grato. Em Cristo Jesus eu quero fazer isso, porque eu estou nele, eu quero fazer isso. É assim que a Bíblia caminha. A diferença entre o ateu e o cristão é essa aqui, ó. Um deles pragueja quando o problema chega, e o outro agradece. Só tem que descobrir qual é a sua postura. Quando foi a última vez que você reclamou a Deus e começou a murmurar? Essa é a postura de quem não conhece. Quem não conhece, porque eu detesto, eu não aceito. O crente, ele vai para Deus e ele agradece. Aplicação do texto, para terminarmos. A aplicação do texto é essa daqui, preste atenção. Em primeiro lugar, se você está em Cristo, você é um crente, tudo o que você está passando hoje, no final, irá contribuir para o seu bem, tenha fé. Deus, eu não entendo. Paulo está dizendo para você, se você é um crente, as lutas do hoje têm um propósito. No final, elas vão ter contribuído para o seu bem. Tenha fé, não perca a esperança. Não chute o balde, não reclame com Deus. Uma outra aplicação, essa primeira aqui, é a aplicação dada para quem sofre hoje. Qualquer tipo de dificuldade. Se você sofre, saiba, e é crente, se você sofre e é crente, Deus tem um plano, no final vai contribuir para o seu bem. Para quem está desanimado, pastor, eu estou desanimado. Agradeça mesmo que você não esteja sentindo vontade. Eu não tenho vontade, eu estou tão abatido, eu não tenho mais vontade de agradecer. Agradeça sem vontade. Mas não é hipocrisia? Agradeça sem vontade. Fala, Deus, eu estou agradecendo. O meu coração não tem vontade de agradecer, mas eu não vivo pela minha vontade. Amanhã cedo o despertador vai tocar. Você tem vontade de trabalhar? Você fala, nossa, que vontade, não vejo a hora de sair. É assim? Você não faz. Você olha para a sua vontade e fala, a minha vontade é ficar dormindo, mas eu vou me levantar. Por quê? Porque a minha vontade não controla a minha vida. Eu tenho força de vontade, força sobre a vontade. Então você agradece a Deus, mesmo que você não sinta vontade. Vá lá e diga, Deus, obrigado.
Faça isso por saber que é isso que Ele quer, é a vontade dEle, cumpra ela. E se eu não conseguir orar? E aí eu termino aqui. Se eu não conseguir, o que eu faço? Pastor, eu quero orar agradecendo a Deus e não consigo. Vocês lembram que a última vez eu falei sobre o opa? Imagino que ninguém mais lembra o que é isso. Ah, está passando problema, opa! O que é opa? Terror, agora vira aquele... Não adianta você mexer a boca assim, não volta a palavra. Opa, é ore, pense e haja. Ok? É isso. Nossa, surgiu um problema. Ore, pense corretamente e depois haja de acordo. E aqui nesse caso, se eu não conseguir orar, a palavra aí vai ser céu. Então você vai guardando as palavras. Opa, céu. Tudo bem? O que você faz se você não conseguir orar? Cante. Recomendo a você fortemente. Fala, Deus, eu não consigo orar. Põe um louvor lá e canta. Canta. Você não tem ideia como isso alivia o coração. A última ceia, Jesus disse, um de vocês vai me trair. Um de vocês vai me trair. Pedro falou, não, quem é? E aquela discussão toda. Jesus mostra que é Judas. O diabo entra em Judas e vai embora. Jesus sabe que daqui a alguns instantes, no máximo 2 horas e meia, ele vai ser preso. Em poucas horas ele vai ser açoitado e morto. O que eles fazem? O texto fala que depois de eles terem comido, Judas foi embora, o texto fala assim, e tendo cantado um hino, uau! Ele sabe que vai morrer. Ele sabe que ele tem poucas horas de vida. Sabe o que ele vai fazer? Vamos cantar um hino. Os discípulos não tinham ideia do que ia acontecer, mas Jesus tinha. E Jesus fala, e tendo cantado um hino, saíram. Quando você estiver triste e não puder, põe uma música para cantar. Deixa o seu irmão cantar por você. Isso acontece até na igreja. Às vezes você não tem força para cantar, o problema está pisado demais. Feche os olhos, escute os seus irmãos cantando. Deixa a música ministrar o seu coração. Cante, cante. O mundo tem um ditado, não é bíblico. Qual é o ditado do mundo? Quem canta? Está na Bíblia? Não está na Bíblia, mas é sábio. Isso aqui está bem sábio. Cante. Se você não pode cantar, vai para o E. Escute. O que é escutar? Coloque algo para você. Aí, o primeiro é você canta. O segundo é você escuta alguém cantar. Deixa lá. Talvez você vai chorar bastante enquanto alguém está cantando. Não tem problema. Aquilo está entrando no seu coração. Você fala, essa verdade, Deus, olha, eu não teria condição de dizer isso. Amém, é isso que eu quero. É isso que eu concordo. Deixe alguém ministrar. E se você não quiser cantar ou escutar, leia. As três áreas de como o seu coração é curado e levado à gratidão. Céu, cante, escute e leia. Se você fizer isso, seu coração vai ser adequado. E o último aqui e para quem está tudo bem? Maurício perguntou se as pessoas têm problemas. E você hoje, você falar, eu não tenho problema, pastor. É possível que você hoje esteja aqui e fale, olha, graças a Deus, na média eu estou bem, não estou passando por nenhum tipo de adversidade. O que fazer se você está bem? Aí o grande perigo, cuidado com a indiferença de se esquecer de agradecer por tantas dádivas recebidas. Está tudo bem? Você fala, eu nem tenho que agradecer, está tudo tão bem. Cuidado, esse é o perigo da indiferença. Você está bem e aí você não agradece. E Deus fala, você está muito bem. Você não precisa agradecer? Então eu vou dar uma pitadinha aqui para você começar a agradecer. Agradeça sempre, em toda circunstância. Vamos orar, abaixe sua cabeça. Nós vamos orar. Quero pedir para o coro já vir à frente. Enquanto você está de cabeça baixa, ore. Ore ao Senhor. Talvez é um dia de você falar para Ele, Senhor, perdoa-me por tantas vezes que eu tenho reclamado. Certamente Deus trouxe você nessa noite para lembrar você de que um coração ingrato é um coração ofensivo a Ele. Eu não sei quais foram as lutas pelas quais você passa, mas a minha oração é para que Deus, nessa noite, trate a sua vida, para que Deus coloque nos seus lábios palavras de louvor a Ele. Vamos orar. Ó Deus de graça, nós nessa noite olhamos para esse texto dificílimo de ser aplicado, porque nós somos ingratos, Senhor. Nós recebemos dádiva sobre dádiva, vida sobre vida, mas nós não agradecemos. Ah, sim, nós agradecemos quando os grandes livramentos acontecem. Mas o dia a dia, o sono, a saúde, a comida, a água, a família, a igreja, nós esquecemos de agradecer.
O nosso coração se foca tanto nas coisas ruins que nós nos tornamos ou indiferentes ou ingratos. Muitos de nós são esquecidos, Deus. Pediram coisas e foram atendidas, mas nós nem lembramos que pedimos. E por isso não agradecemos. Perdoa-nos, Deus, e nos torna uma igreja que pede, mas que agradece. Nos torna uma igreja que enfrenta as adversidades, as lutas, os desafios. Todos nós temos esses desafios e lutas, mas se estamos aqui nessa noite é porque o Senhor fez um milagre na nossa vida. A história de todo crente é essa: nós somos um milagre e o mundo precisa ouvir. Mas como o mundo vai ouvir se nós não vivermos dessa forma? Nos ensina. Nós éramos perdidos e o Senhor nos salvou. Nós estávamos condenados e o Senhor nos perdoou. Nós não merecíamos, mas o Senhor nos cobriu de grande honra, não só nos salvou, mas nos tornou seus filhos. Deus, que o mundo olhe para a nossa vida e que eles digam a Ti: essa pessoa, esse irmão, essa irmã é um milagre. Eu sabia o que ele era, estou vendo o que ele é. Para a Sua honra e para a Sua glória, faça, Senhor, que mais e mais vidas se tornem um milagre aos Seus pés. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.